Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal onde você aprende como sobrar dinheiro no final do mês, sem sacrifícios e mesmo que esteja num caos financeiro. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar dos principais erros que as pessoas cometem quando estão tentando sair do caos financeiro. Ou seja, neste caso em específico, quando estão tentando sair das dívidas. Bom, e antes de começarmos a falar especificamente de dívidas, vamos entender exatamente o que é isso de caos financeiro. Será que todas as pessoas estão num caos financeiro? Que pessoas é que estão? Têm consciência? Vamos então entender. Bom, existem 4 tipos de pessoas que podem estar num caos financeiro. A primeira são aquelas que estão inadimplentes, ou seja, elas tinham alguma dívida e já não estão assumindo qualquer compromisso financeiro. Tinham, por exemplo, um financiamento e não o conseguiram quitar na data correta. A maioria das pessoas, infelizmente, só toma consciência da sua situação financeira quando entra num processo de inadimplência. Essa é a situação mais grave. É aquela em que os bancos e os cartões começa toda a gente a ligar-nos e começam a mandar aquelas cartinhas. O segundo nível são as pessoas que têm dívidas, têm financiamentos, têm muitas parcelas lá no cartão de crédito e elas têm consciência do seu problema. Acontece normalmente quando o dinheiro cai na conta, mas depois todos os outros financiamentos e parcelas e fatura do cartão de crédito consome todo o nosso salário. Nessa situação, a pessoa está lá assumindo os seus compromissos, mas ela já tomou consciência que está num problema. Até porque se o salário cai lá e a pessoa fica sem dinheiro porque foi tudo absorvido pelas dívidas, então sim, a pessoa já tomou consciência. Ela sabe que uma parte, e infelizmente em algumas situações uma boa parte da sua renda já está comprometida. O terceiro nível, que é a pessoa que tem um pouquinho menos de consciência, são as pessoas que têm dívidas, financiamentos, mas não têm qualquer consciência do problema. As pessoas acreditam que a vida do adulto comum, que não nasceu rico, como eu, como você, é viver de financiamento em financiamento, de salário em salário, que é normal ter lá sempre muitas faturas, muitas parcelas. E então essas pessoas, apesar de não ser a situação mais grave, como a primeira em que ela está inadimplente, é uma situação de potencial risco muito grande, pois a pessoa ainda não tomou a consciência do problema. Ela acha normal uma parte do seu salário ser logo comprometida para pagar dívidas e coisas que já consumiu e algumas até que já nem funcionam, que já nem estão legais, que a pessoa já nem gosta. E finalmente, o quarto nível são as pessoas que não têm dívidas, não têm financiamentos, mas vivem ali um grande rolo, não fazem a mínima ideia como gastam, onde gastam, mas também não têm dívidas. Normalmente são pessoas muito jovens que ainda vivem na casa dos pais, então ainda não fizeram grandes dívidas, grandes financiamentos, talvez um cartão de crédito de loja, que tem lá umas roupinhas, mas não tem aquelas dívidas pesadas de casa, de carro e aqueles rolos ali de juros que as pessoas têm. Essa situação também é perigosa, pois a pessoa é jovem, está começando a evoluir na sua vida profissional e já está começando ali a fazer uns malabarismos financeiros. A pessoa ainda não fez dívidas, pelo menos significativas, mas também não se faz a mínima ideia onde gasta o dinheiro. Lá vai recebendo, lá vai gastando e a vida que segue.
Então, estes 4 tipos de pessoas, a pessoa que está inadimplente, a pessoa que tem dívida e que está consciente que uma parte do seu salário é logo absorvida para essas dívidas, a pessoa que tem dívidas, mas não está consciente, pelo contrário, ela acha que é normal da vida adulta funcionar daquela forma, e a pessoa que ainda não tem dívidas, eventualmente porque é jovem, ainda vive ali com os pais, mas não tem qualquer controle financeiro. Esses são os tipos de pessoas que podemos afirmar que estão num caos financeiro. E o que eu queria hoje falar é exatamente do erro que as pessoas fazem quando estão com dívidas e tentam sair desse caos. Antes disso, eu queria explicar exatamente o conceito de dívidas. Eu preciso de explicar o conceito de dívidas e o papel dos bancos nessas dívidas antes de eu te enumerar os erros que as pessoas fazem e que são muito graves e que fazem com que as pessoas entrem ali numa bola de neve e que fica mais difícil sair dessa situação. Bom, uma dívida, naturalmente, é quando eu já gastei um dinheiro que eu ainda não ganhei. Se eu compro uma casa, um carro financiado, o banco está me emprestando dinheiro, eu pago a casa ou eu pago o carro, ou ao banco ou à financiadora. Reparem que eu já comprei a casa, apesar de ela ser propriedade do banco, do carro ser propriedade lá da financiadora, mas eu já estou usufruindo disso, mas eu ainda não ganhei esse dinheiro. E agora, o segundo ponto que é muito importante você entender, porque se você não entender este erro, não vai conseguir entender os erros quando eu os for enumerar, é como é que os bancos fazem dinheiro. Bom, os bancos não é propriamente ali uma instituição de solidariedade. Fins lucrativos que têm que gerar lucro para os seus acionistas, para além de pagar todas as despesas das agências, os salários, todo o sistema de informação, de segurança, tudo isso ainda tem que sobrar um lucro e que é para ser distribuído para os seus acionistas. E os lucros dos bancos brasileiros são dos maiores do mundo. Todos, trimestre atrás de trimestre, os maiores bancos brasileiros comunicam e distribuem grandes lucros com os seus acionistas. Então, de onde é que vem esse dinheiro, considerando que o banco não carrega lá num botão para imprimir dinheiro para depois gerar lucro? Bom, então, o banco faz dinheiro vendendo produtos e serviços, é aquela anuidade, é a taxa para manter a taxas do TED. Bom, poderíamos ficar aqui horas falando da quantidade de produtos e serviços que os bancos têm para nos oferecer para ganhar dinheiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente quais são aqueles que são importantes e os que não são importantes, e a maioria desses serviços todos você vive muito bem sem eles. A outra forma de eles ganharem dinheiro, aliás, a mais rentável, é fazendo empréstimos. E como é que funciona esse empréstimo? O banco empresta dinheiro a uma pessoa e essa pessoa vai taxas, seguros, custos, uma série de coisas que nós vamos chamar tudo de custo da dívida. Bom, daí tudo, esse lucro, essa parte de eu lhe empresto 10 mil, mas no total você vai ter de me pagar 40 mil, é desse lucro que
faz dinheiro, é desse lucro que é depois distribuído aos acionistas. E naturalmente que tem que gerar lucro, não tem problema nenhum o banco fazer um lucro. Eu não são malvadões porque querem fazer lucro. Essa é a função de toda a empresa quando nasce, é fazer lucro. Então o banco é uma empresa, não é uma instituição de solidariedade e o objetivo dela é naturalmente. Não tem problema nenhum o banco querer fazer lucro. O problema é quando nós, pessoas comuns, não temos essa consciência que nós é que somos a fonte de lucro dos bancos. Não existe essa história de relacionamento, porque eu gosto muito de você, vamos manter o relacionamento. O que existe é lucro. Você é ou não é um cliente rentável para o banco. E as pessoas que têm lá o dinheiro parado são pessoas muito rentáveis para os bancos. As pessoas que fazem financiamentos, que fazem dívidas, que estão sempre ali pagando o mínimo do cartão de crédito, também são pessoas muito rentáveis para o banco. E o banco contrata gerente do banco, diz que é para manter um relacionamento, mas na verdade é um funcionário do banco, estando aqui no 1 para 1 com as pessoas que geram lucro. O gerente do banco não é nosso educador financeiro. O gerente do banco não é nosso conselheiro. Aliás, na maioria das vezes, ele entende menos de finanças e, se calhar, eu conheço muitos, está mais enrolado financeiramente do que, inclusive, você ou eu estava. Eles são funcionários do banco e eles não lhe vão ensinar a sobrar dinheiro e eles não estão nem aí para a sua situação. O funcionário do banco tem metas do banco e ele foi contratado para dar lucro. E por que é que eu estou explicando isto aqui antes de começar a enumerar os erros? Porque é importante que a gente entenda o conceito da dívida e é importante que a gente entenda o papel dos bancos na nossa vida comum de pessoas que fizeram ou fazem dívidas. Quando o banco diz que tem ali um financiamento pré-autorizado, não é porque nós somos bonzinhos, somos especiais. É exatamente porque o gerente do banco tem metas para vender isso, para gerar lucro para o banco. O gerente do banco não é educador financeiro. Ok, então entendemos o que é que são dívidas, entendemos que o papel do gerente do banco não é dar palmadinhas nas costas, mas sim bater as próprias metas para que a empresa que lhe paga o salário dele também bata as próprias metas para gerarem lucros, para distribuírem para os acionistas e que no meio disso tudo pessoas que estão desesperadas, que estão num caos financeiro, são utilizadas como mais fonte para gerar lucros ao banco. Bom, então, por que é importante nós termos uma metodologia para sair desse caos financeiro e vermos finalmente o dinheiro a sobrar? Quando você começa a trabalhar, logo das primeiras coisas que lhe dão é um cartão de crédito. Muitos deles até ainda do tempo da faculdade. Bom, gente jovem, gente cheia de sonhos e de desejos e sem qualquer educação financeira que não nos foi dada, as pessoas acabam por comprar coisas. E aí entramos aqui numa roda dos ratos. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente paga contas e nunca sobra dinheiro. Porque nós vivemos aqui
de salário em salário, sempre para pagar contas e nunca vemos o dinheiro sobrar. E aí, quando a gente se enrola ou quando surge algum imprevisto, de um dia para o outro, aquela situação que a gente vivia ali naquela roda de ratos, nós passamos a estar num caos financeiro e dentro do caos financeiro, rapidamente a gente vira endividado. E aí entramos numa situação de vergonha, porque a pessoa que tem dívida, uma pessoa honesta que ficou vítima do sistema, a pessoa isola-se mais, não tem coragem para ir falar ou desabafar com alguém mais próximo. Cara, que meio enrolada, eu estou com dívidas, como é que eu vou conseguir fazer isso? E depois, naturalmente, bate o desespero. Os sentimentos de uma pessoa que está com dívidas normalmente são muito solitários, de muita vergonha e acaba por começar a cometer esta sequência de erros que eu vou enumerar agora. O primeiro erro que as pessoas cometem logo quando se vêem num caos financeiro, em especial quando existem dívidas e em especial quando existe inadimplência, e essa inadimplência já vem com aquelas cartinhas e aqueles telefonemas de ameaça, o primeiro erro que as pessoas fazem é cortar despesas aleatórias. Parece que faz sentido. Você quer ver o dinheiro, tem que pagar aqueles juros, tem que pagar aquelas dívidas, tem que pagar as despesas do dia a dia e de repente você acha que cortando as despesas do dia a dia que você vai se livrar das dívidas mais facilmente. E esse é um erro comum. O primeiro erro é quando as pessoas se veem ali muito enroladas para pagar as dívidas e vou cortar todas as despesas. Bom, e porquê que é um erro? Por vários motivos. Primeiro, vamos aqui entender, e neste momento que estamos num caos financeiro, essa renda tem que ser dividida em duas suas despesas correntes, a sua casa, a sua comida, as despesas normais, a conta da luz, tudo isso, e a outra parte para as dívidas, financiadoras e a ameaça. Então, você recebe a renda e tem duas coisas para pagar: o seu presente, as suas despesas correntes e depois a parte das suas dívidas. Acontece que quando você vai reduzir as despesas correntes, você só pode reduzir até um determinado ponto. Você, se gastava 500 no supermercado, pode gastar 400, mas não pode zerar. Ou seja, existe um limite mínimo para o qual as suas despesas podem ser reduzidas. No entanto, a segunda parte, que é a das dívidas, essa está sempre a aumentar. Então você está aqui a reduzir, não vai comer a pizza, não vai comer uma carne tão boa para conseguir pagar as dívidas e as dívidas não param de aumentar. Por quê? Porque uma dívida também é dividida por duas parcelas. É o valor que eu peguei emprestado mais os juros. E esses juros estão a gerar juros sobre juros, em especial quando existe uma inadimplência e eles não param de aumentar. Então veja que louco, se você tinha a renda que era para as suas despesas do dia a dia e para as dívidas, você, para pagar as dívidas porque você é consciente dos seus compromissos e está sendo ameaçado, você vai qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, para ir pagar esta parcela de juros que está sempre a aumentar.
para além de ser um enxugar de gelo, porque você não consegue reduzir toda, também muito frustrante para você e para a sua família. Ok? Então, é importante que a gente entenda que quando a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar o valor principal, que é o valor que eu peguei, e os juros. E esses crescem a um ritmo muito maior do que qualquer redução que você faça e que vai impactar o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, para alimentar os lucros milionários dos bancos. Então você corta as suas despesas, não corta nos juros, quando é exatamente o contrário. Você pode dar uma enxugada nas suas despesas, pode evitar desperdícios, sim, deve o fazer sempre. Mas quando você tem uma situação de dívidas, tem as despesas correntes e tem as dívidas, é parte das dívidas que você tem que parar. Elas têm que parar de crescer. E os juros precisam de parar de crescer. Não é cortando nas suas despesas que você vai conseguir resolver essa situação. Ou não é só cortando em despesas aleatórias, algumas que lhe trazem muito sacrifício para você e para a sua família, para ir pagar os juros dos juros dos juros, muitas vezes 4, 5, 10 vezes mais do que o valor que você pagou emprestado ao banco. Bom, segundo erro que eu vejo as pessoas que estão num caos financeiro e que estão a tentar pagar as dívidas e que eu vejo elas cometendo é deixar o salário no mesmo banco onde nós temos as dívidas. Ou seja, eu tenho aqui neste banco, eu tenho, por exemplo, o financiamento da casa, o financiamento do carro, o cartão de crédito, e quando cai lá o salário, eu nem o vejo, porque ele é logo absorvido por essas dívidas que já estão descontroladas. Porquê? Porque elas já estão ali a criar juros sobre juros. Então o que acontece? Quando cai lá o salário, o banco, todo feliz, pega na parte dele e não está nem preocupado se você tem dinheiro para pagar o seu aluguel ou se tem dinheiro para comer ou para a sua família comer. Então, você é que precisa de ter controle quando, quanto e como é que vai pagar. Não é assim que o seu salário lá cai que o banco fica com o controle do seu dinheiro. Nós temos que pagar as dívidas, sim, pessoas honestas que se enrolaram, que estão num caos financeiros, querem pagar as suas dívidas, mas a primeira coisa a fazer é serem elas a assumir o controle do seu dinheiro. Pois como é que você vai pagar algo que precisa de ser feito se você não tem qualquer controle sobre esse dinheiro? Eu tive uma vez um aluno que caiu-lhe o salário no dia 1 e no dia 1 ele mandou uma mensagem a dizer: Anabela, eu não tenho nem 50 reais para ir trabalhar. Então, se ele não tinha dinheiro para ir trabalhar, então isso já estava comprometendo depois a renda do outro mês. Então, quando a gente tem um banco onde está a situação fora de controle, você precisa de apartar o seu salário para ser você a ter total controle quando, como e de que forma é que você vai pagar. Não deixe aquele banco que já está lá meio enrolado, precisa de
fazer uma portabilidade de salário. E sim, você o consegue fazer, os bancos são obrigados, não caia na conversinha de o gerente a dizer porque você vai perder uma vantagem. Não, se você pode até perder uma vantagem, que eu não sei qual é, mas que seguramente essa vantagem não é tão importante como você perder o controle do seu dinheiro, perder o controle das suas despesas do presente e conseguir sair desse caos financeiro, sendo você a gerenciar a forma de pagar a dívida. O terceiro erro, e eles estão um pouquinho aqui por ordem, porque na maioria das vezes as pessoas fazem estes erros em sequência. Reparem, no caso anterior eu disse que o erro era deixar o salário na conta onde a gente tinha muitas dívidas, no mesmo banco. Bom, e quando as pessoas não fazem isso, passam para o terceiro erro, que é o seguinte: ok, eu tinha aqui neste banco, nesta conta, algumas dívidas, caiu lá o salário, não ficou lá nada, nem para pagar aluguel, nem para pagar nenhuma despesa. Então, o que é que as pessoas fazem? As pessoas vão procurar mais dinheiro para sobreviverem naquele mês, na esperança de que o próximo mês seja melhor, mas não vai ser por causa dos juros sobre juros. A situação já ficou completamente controlada. Então, o banco tirou o seu dinheiro e você precisa de pegar outro empréstimo para comer, para pagar o aluguel. Por isso é que eu disse que é muito importante que seja você a controlar o seu dinheiro e as despesas do presente. Caso contrário, no presente você vai pagar as dívidas do passado, mas você já está fazendo dívidas para o futuro, pois você precisa de comer e precisa de pagar o aluguel. Eu sei que é assustador, mas se você não cometer o erro 2, então você vai ficar com o controle do seu dinheiro e você vai ver que vai ver o dinheiro a sobrar para pagar exatamente essas dívidas. Bom, o quarto erro que eu vejo aí muito quando as pessoas estão tentando pagar as dívidas para controlar as suas finanças e ver o dinheiro sobrar no final do mês é seguir diquinhas aleatórias. Tem de vários tipos de diquinhas aleatórias para pagar dívidas. Desde o não pague dívidas e depois quando as pessoas têm algum problema, dívidas de impostos, dívidas de imóveis, dívidas de condomínio, as casas podem ser colocadas à venda, em leilão, pagando muito menos por um bem que você gosta muito e pagou muito por ele. Então, não pagar as dívidas não é um bom conselho. Reparem que eu falei que você precisa de ter um controle sobre o dinheiro que está recebendo no presente para pagar as dívidas no passado. É você que vai decidir quando, como e quando vai pagar. Não é o banco absorvendo o seu salário. Eu não lhe dei diquinha para não pagar as dívidas, até porque existem vários tipos de dívidas, elas têm consequências diferentes e como consequências diferentes a gente não pode generalizar e dizer não pague as dívidas. Bom, e dentro deste dos diquinhas aleatórias, outro erro que eu vejo aí é junto no financiamento, ou então começa a pagar
pelo maior. Gente, junta no financiamento é ir fazer um outro financiamento com juros para pagar o outro financiamento que já tinha juros sobre juros. Então, de repente, você pede emprestado um valor, já tem juros, se enrolou, vai pedir outro financiamento com juros para pagar estes juros e se enrolar outra vez vai pedir um outro financiamento. Não é assim que se paga as dívidas. Tem uma metodologia correta. Então, juntar tudo no financiamento pode parecer tentador, porque a gente acaba por... Parece no nosso cérebro que não temos várias dívidas, temos uma única e a gente jura a nós próprios que vai pagar e vai correr tudo bem, mas... estamos às vezes a pagar em 10 mil reais e às vezes a gente acaba de pagar 90, 150 mil reais. As dívidas têm vários custos, vários prazos de pagamento e várias consequências. E com base nessas três variáveis, custo, prazos e consequências, tem uma metodologia em que nós conseguimos priorizar e depois nós pagar da forma correta. Nem é aquele extremo não paga dívidas, mas também não é o outro extremo, junta tudo no financiamento ou pague por ordem da mais cara para a mais barata. Gente, a mais cara pode muitas das vezes esperar ali um pouquinho, porque é muito mais importante eu pagar a pensão de alimentos para não ser preso ou eu pagar o financiamento da casa para eu e a minha família não irmos para a rua. Okay? Então, cuidado com as diquinhas aleatórias, normalmente de pessoas que seguem vários extremos, existe uma metodologia correta. E, finalmente, o último erro, e este é particularmente doloroso, porque este eu sofri muito com ele, é ir logo no banco tentar negociar. Bom, então eu acabei de explicar que o banco, o gerente do banco, sabe muitas vezes menos de finanças do que você. Para o gerente do banco, você, eu, todos nós, somos produtos financeiros para ele alcançar as metas dele, para ele ganhar um prémio, para ele manter o trabalho. Então, a partir do momento em que você está enrolado, você deixa de ser um produto financeiro, muitos gerentes do banco, surpreendentemente, passam-nos a tratar com escárnio, com zoeira, deixam de ser aquele gerente legal, tem aqui um financiamento pré-aprovado, não, você vai conseguir, agora junta tudo, consegui aqui uma parcela menor. Quando eles veem que a situação está crítica, que já não têm mais dinheiro nenhum para ganharem, aí o comportamento da maioria deles muda radicalmente. E aí é um desespero e eu preciso que você entenda que o gerente do banco não é seu amigo, não é seu educador financeiro, não é seu conselheiro, ele é como se fosse um inimigo que precisa que você gaste no banco para ele manter o trabalho dele. E neste momento, se você está enrolado, você não consegue gastar mais no banco e deixou de ser seu amigo. Ele não está nem aí para o seu dinheiro, se ele sobra, se não sobra, se você tem dinheiro para pagar o aluguel ou não. Ele está ali para vender mais um serviço e ele ganhar o dele, o salário dele, o prémio dele no final do ano. Então, quando é que você vai falar com o gerente do banco? Quando você tiver uma metodologia correta, quando você souber o que é que vai pagar, quando vai pagar, já tiver salvo o seu salário para um outro banco, para ser você a ter o controle do seu dinheiro, e você só vai falar com ele quando você estiver preparado. Você, antes de ir para a guerra, se prepara. Você tem um plano de ação. Quando vai pagar, você garantiu que tem as suas despesas do dia a dia pagas, porque salvou o seu salário, e você vai lá dizer
ao gerente do banco: olha, primeiro eu vou pagar isto, vamos ver se dá para reduzir. Porque pensa para mim, se você tem lá uma conta no banco e o salário está lá caindo e eles estão tirando todas as parcelas que têm que tirar, você está cumprindo, então ele não está nem aí se você está comendo ou não está, se está sobrando ou não está sobrando dinheiro. O que ele quer é que continue ali a alimentar os juros sobre juros. Então, ele também não tem interesse em negociar. Para ele está bom. Só deixa de estar bom quando você já salvaguardou o seu salário num outro banco, e é possível sim fazer isso, e quando você chega lá e diz assim: então, eu vou pagar as minhas dívidas por esta ordem, sei que você vai me ameaçar, sei que o nosso relacionamento afinal não era amor, era apenas interesse, mas é assim que vai acontecer. Vamos ver aqui como é que você pode me ajudar, como é que é bom para o banco e como é que é bom para mim. Em especial, bom para você não alimentar mais esse sistema dos bancos, para você não ser mais uma vítima daqueles lucros milionários que os bancos precisam de ter e que não tem problema nenhum nisso, mas um negócio só é bom quando as duas partes ganham. E neste caso, nesta parte das dívidas, apenas eles estão ganhando. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu depois respondo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!